já terminou o mês e ficou se perguntando para onde foi o dinheiro daqueles projetos que você recebeu, né? Já atendeu 3 ou 4 clientes, né? E mesmo assim você fechou o mês no vermelho, né? Executou 3, 4 projetos durante o mês. Quando chegou no dia 30 lá, não tinha nada no caixa, né? Você, por acaso, também já se viu no sufoco, naquele sufoco financeiro, né? Dependendo de um projeto novo, para conseguir talvez entregar o projeto anterior, porque a gente sabe que tem muita marcenaria que passa por isso, tá bom? Muita marcenaria foca só no serviço, né? Esquece de olhar o caixa, esquece de olhar a parte financeira da marcenaria. E o resultado disso, você fica no prejuízo, fica no vermelho e começa a entrar naquele ciclo vicioso, naquela espiral para baixo, né? De contas que só aumentam e com certeza compromete aí a saúde financeira da marcenaria e também o futuro. Tá joia? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu sou o Lídio, aqui é a Jamile comigo. A gente falar justamente sobre isso, sobre marcenarias que infelizmente não conseguem, né, ali honrar os seus compromissos em dia, por falta de gestão financeira, por falta de dinheiro no caixa, que não é por falta de cliente, e sim por erro na gestão da marcenaria. Exatamente. A live de hoje é a live de aquecimento, né? Para você que não sabe nem qual que é o seu faturamento, nem qual que é o seu lucro, né? Tem muita marcenaria que não sabe quanto que eu estou faturando, quanto que eu estou lucrando. Ou também não sabe a importância disso, né? Não tem muita gente que não acompanha isso e não tem a noção do quanto isso é importante. O meu celular está que toca aqui, ó. O quanto isso é importante para o conhecimento da marcenaria mesmo, né? Para você ter um conhecimento e poder agir melhor, né, na sua marcenaria. E isso é uma live de aquecimento para a Semana do Caos ao Lucro, tá? É uma semana que vai acontecer para a gente realmente ensinar você como sair do caos e garantir lucro na sua marcenaria, né? Então, se inscreva, nossa bio, clica lá no link e você se inscreve para a Semana do Caos ao Lucro, tá bom? Beleza, gente. O que acontece? As pessoas elas acham, né, que faturar, vender na marcenaria é o mesmo que ter lucro, né? Só que o faturamento é, na verdade, aquilo que entra. Você foi lá vender um projeto lá para um arquiteto, para um cliente seu, você vendeu, o cliente pagou. Aquilo ali é faturamento. Lucro, né, é outra coisa. Né? Depois que você pagar suas despesas todas, que você pagar funcionários, pagar fornecedores, pagar o seu aluguel, pagar a parcela da sua máquina, pagar a parcela do carro lá, manutenção, pagar todo mundo, se sobrar alguma coisa ali, aquilo sim é chamado de lucro, tá bom? E aquilo ali não é para você gastar, né? O lucro pode ser para você fazer caixa, para que você com caixa consiga investir e crescer a marcenaria. O que você gasta é o seu salário, é o seu prolabore, caso você tenha definido isso como definido isso lá atrás, né? Porque o que acontece hoje é que a marcenaria entra nessa espiral para baixo, né? E nesse ciclo vicioso de dívida, de rolar dívida, de depender de um projeto para entregar o anterior, por muitas vezes não ter definido algo simples, como qual é o seu salário? Você que é dono de marcenaria, qual é o seu salário? O seu salário é tudo? Não é tudo. Né? Porque se você pega tudo que sobra e põe no bolso, a marcenaria fica sem dinheiro e a marcenaria tem as despesas dela. Tem um aluguel, ela precisa crescer, sua parafusadeira quebra, você tem que comprar uma nova, estou precisando de uma ferramenta específica lá, né? Vamos supor, aquela ferramenta multifuncional lá, que você troca lá a ponteira lá. Enfim, você vai trocando você vai evoluindo, comprando equipamentos melhores. Então, ou seja, o caixa da marcenaria serve para isso, para crescer. O seu salário, né? E por que é importante definir um salário? Por que é importante você, né, olhar para essa parte financeira? Porque tudo isso, não olhar para isso, é o que faz você entrar nessa espiral para baixo, nesse ciclo vicioso de não ter dinheiro para entregar os projetos que você vendeu. Exatamente. Para começar aqui, ó, boa noite, Marcenaria Almeida, PH Marcenaria. Qualquer dúvida, coloca aqui no chat que a gente vai conversando. Quem tiver dúvida ou pergunta aí, vai colocando no chat, daqui a pouco a gente para e fala sobre e responde, tá? Exatamente. E uma coisa interessante que você comentou, né, é a diferença de faturamento e lucro. E a diferença também de prolabore, que muita gente confunde essas três coisas e são completamente diferentes. Uma coisa é o que você fatura, uma coisa é o lucro da marcenaria, outra coisa é o seu prolabore. Tá? Muita gente não sabe falar. Não, se eu perguntar para vocês aí, né, que estão aí na live, qual que é o seu faturamento, qual que é a média sua de lucro e qual que é o seu prolabore?
Tem gente que não sabe, tem gente que não sabe nem quanto que tira da marcenaria. Prolabore, gente, é o seu salário. Tem gente que não sabe nem quanto que tira de dinheiro da marcenaria por mês, simplesmente vai tirando, colocando no bolso, gastando, né? Não sabe quanto que tira por mês. Imagina se vai saber quanto fatura. Imagina se vai saber. Gente, isso é muito sério. A gente faz pesquisa com os nossos alunos, a gente faz pesquisa com os nossos seguidores. E a gente pergunta, você sabe seu faturamento? Você sabe seu lucro? E tem gente que responde, eu não sei nem se eu estou lucrando. Tem muito aluno... Tem gente que fala isso. Não é pouco não, gente. É muito aluno que não sabe nem se está lucrando. Não sabe. Então isso é assustador, que infelizmente isso é uma grande maioria de marcenarias no Brasil afora. A gente acha que é pouco, mas não, é muita gente. E isso é triste, porque quando você decide ser empresário, né? Ninguém quer ser empresário para ter uma vida ruim, para não ter uma perspectiva boa, né? Todo mundo tem um sonho ali quando vira dono de marcenaria, né? Dono de qualquer empresa, mas aqui especificamente dono da marcenaria. Você tem sonhos, você tem desejos para você, para sua família, né? E quando você entra nesse descontrole, que você não sabe nem qual que é seu salário, você não sabe, você trabalha, não vê o lucro, não vê o salário, fica aquela confusão, dinheiro seu da marcenaria, e corre ali para vender um projeto para ver se paga uma conta. Quando você fica nessa bagunça toda, muita gente se questiona, eu acho que eu estou no caminho errado, né? Eu não sirvo para ser empresário, né? Eu não sirvo. A gente vê muito aluno, né? Eu estou entregando, aluno não, seguidor. Eu tenho muitas máquinas, mas não consigo, né, evoluir, crescendo, enfim. Muita gente. Teve um caso hoje eu fui comprar puxadores numa loja aqui da cidade, e eu encontrei um cara que mexe com marcenaria, né, e estava comentando sobre uma outra marcenaria aqui da cidade. Ele falou que essa outra marcenaria, o dono trabalhava com o pai numa marcenaria bem pequena, uma loja de 100 metros quadrados. E aí esse rapaz que é filho, que é dono dessa segunda marcenaria, resolveu sair da loja do pai, né, da sociedade, e montou a marcenaria dele, e ele saiu de uma loja de menos de 100 metros para uma loja de mais de 400 metros quadrados. Né, deu um salto, né? Deu um salto. Mas qual o ponto? Né? E o cara estava falando, o trabalho dele é impecável. O cara tem um excelente produto. Porém, né, a despesa dele se foi lá em cima. E aí, resumo disso, o cara dá no sufoco. Então, o ponto é, se você não olha para a questão financeira, né, porque eu aumento muito a minha despesa, mas aí, quem que vai pagar essa conta? Se eu vendo 30 mil por mês e eu mudo para um ponto comercial, que meu aluguel é 1.000, ou passo para um ponto comercial que o aluguel vai ser 2.000, ok, eu tenho que fazer alguma coisa diferente para que eu consiga faturar mais e conseguir pagar o meu aluguel e sobrar a mesma coisa que sobrava antes. Então, às vezes, o problema, você pode dizer, Lid, mas eu tenho um lucro na minha marcenaria, eu estou tendo lucro, cara, eu estou tendo lucro, mas assim, mas o negócio não cresce, não anda, eu estou tendo lucro, mas eu estou sempre sem dinheiro. Porque às vezes o custo está alto. Não está tendo. Não está tendo lucro, está tendo falso lucro, né? Você acha eu estou tendo margem no meu projeto, eu tenho margem no projeto. Realmente ali, quando eu entrego, sobra X, só que no final do mês sobra 0. Por quê? Porque no final do mês entram outras despesas. Aluguel, parcelas, enfim, né? Salário dos funcionários, de ajudante. Os custos, gente, são altíssimos. Então, ou seja, às vezes você acha que a margem ali está boa, porém a sua despesa está muito alta. Né? Então, ou você dá 2 passos para trás e readequa a sua despesa ao seu faturamento, ao seu lucro, ou você, né, faz alguma coisa de diferente para compensar, né, o aumento de despesa, a despesa alta. Então, nesse caso, o meu colega lá, né, que eu conheço, não conheço o dono da marcenaria, conheço a marca, né, o nome, o cara foi para uma despesa muito alta, né, de repente deu um salto maior do que o que ele podia dar, contraiu, né, um endividamento mensal muito grande, que ali acaba corroendo muito o faturamento dele, né, grande parte da margem dele, e deixa ele no sufoco, tendo a necessidade constante de estar vendendo para poder manter as contas em dia, porém não é o que está acontecendo. Né? E isso, gente, acontece muito por essa falta de conhecimento, né, de não saber os seus números. Né? Quando você não sabe seus números, você não sabe seu faturamento, você acha que você vai saber seu custo? Você não sabe nem quanto você está faturando, você não vai saber seu custo. E aí, quando começa a faltar dinheiro, você fala, cara, cadê meu dinheiro? Cadê? Onde que foi? Não é assim?
O dinheiro chega, do mesmo jeito que chega, ele vai embora. Assim, ó. Aí acabou, foi embora, você fala, cara, pra onde foi meu dinheiro? Tem lógica, pra onde que eu gastei? Mas você não controla nada. Porque a gente está no dia 1º de agosto, né? Com certeza nada. a gente tem marcenarias aí que está com caixa zerado, infelizmente. A gente tem marcenaria que está com caixa zerado. Está dependendo de vender algum projeto para pagar a folha salarial agora semana que vem, no 5º dia útil. Infelizmente tem. O que acontece é o seguinte, cara, quando você sabe exatamente quanto entra e quanto sobra no caixa da marcenaria, cara, muita coisa acontece. A primeira delas é, você consegue honrar os seus compromissos. Você para de viver ali apagando incêndio, para de viver sob pressão, né? Porque você sabe as contas, você sabe quanto tem no caixa, quanto vai sobrar, quanto tem para receber. Né? O que mais acontece? Você começa a ter controle maior, né? E para de depender da sorte. Né? Depender do acaso. Você passa realmente a ter gestão do negócio quando você sabe. E outra coisa, você consegue, né, se pagar todo mês. Você consegue ali pagar o seu salário todo mês. Mas isso depende, isso acontece quando você sabe, quando você controla tudo quanto entra no caixa da marcenaria e quanto sobra realmente no final do mês. Eu estou lembrando aqui de um aluno que ele começou a fazer esse controle. E, gente, eu estou falando, a gente fala aqui pequena marcenaria. É um aluno que ele mais uma, acho que é ele e mais uma pessoa, e acho que a filha dele ajudava nesse administrativo. Então, é uma empresa bem pequena, né? Que a gente fala muito aqui para pequenas marcenarias, que muita gente acha que, isso não é para pequena marcenaria, ela está falando de coisa. Não, gente, eu estou falando para você que trabalha no quintal da sua casa. Você pode fazer isso, você pode fazer o controle. Isso não é coisa de outro mundo, não. Só acho que isso é coisa de outro mundo. Não, isso é coisa para empresário. Você abriu uma marcenaria, você é empresário. Você tem que ter essa noção e tem que fazer isso. E qualquer um pode e deve e precisa fazer isso. E esse aluno, ele começou a fazer esse controle. Nossa, eu não estava percebendo o tanto que eu estava gastando na minha marcenaria. Né? Ele até comentou que o faturamento eu tinha mais ou menos uma noção, mas o meu custo eu não tinha. E, gente, não tem como. Você não vê o dinheiro indo embora. Não tem como. Aí que eu vi, falei, opa, peraí, deixa eu frear aqui, ó. Deixa eu frear, deixa eu me organizar aqui. Porque eu tô gastando muito e, no final, meu dinheiro tá indo todo embora. Tô trabalhando por elas. Não tá lucrando nada. Não tá lucrando nada. Então, se você não para observar isso, para realmente verificar o que entra e o que sai, fazer esse acompanhamento, entender qual que é o seu faturamento, qual que é o seu lucro, qual que é o seu salário, onde está indo o seu dinheiro, quais são os seus custos. Você não para observar isso, o dinheiro vai embora, você não percebe para onde e pior, você não sabe como consertar a situação, porque você não sabe para onde o dinheiro está indo. Se você não sabe onde o dinheiro está indo, como é que você vai consertar a situação? Então, a importância de você saber esses números na sua marcenaria é para que você olhe ele e fale, opa, eu estou gastando muito aqui, ó. Opa, peraí, eu tenho que frear. Não, isso aqui está errado. Muito comum, a gente vê pelos nossos alunos, uma das coisas que eles mais observam é que eles estão gastando mais do que deviam. Os custos estão altos. É verdade. Isso é muito comum, tá? Tem um caso, o que acontece? Tem gente que, na verdade, fala assim, Lídio, mas eu não tenho tempo para ficar registrando tudo. Eu não tenho tempo. Eu sei que a vida de quem trabalha na marcenaria é uma vida corrida. Uma marcenaria de até 5, 6, 7 pessoas, que é a maioria do nosso público, nossos seguidores aí, até menos, com quais a gente conversa, às vezes sozinho, talvez. Realmente o tempo é curto, é muito corrido. Né? O Lídio chegou agora da Eu cheguei da marcenaria agora, passei uma obra, tem uma equipe numa obra até agora, tem uma equipe tocando uma obra que vai inaugurar amanhã, está finalizando lá o projeto, eu acabei de vir de lá, até atrasou um pouquinho a nossa live aqui. Então eu sei que o tempo é muito curto, tá? Mas acontece o seguinte, quando você começa a fazer essa gestão financeira, a anotar tudo que entra e tudo que sai, você começa a entender melhor o seu negócio. Você começa a parar de correr atrás, né? Você começa a ganhar tempo também, porque você começa a parar de correr atrás desses serviços, né, extras para você poder ter dinheiro no caixa para honrar compromissos. Você ganha tempo, na verdade. A outra coisa, tem gente que fala, Lídio, mas eu não entendo de números,
eu não entendo de administração financeira, eu não entendo de administração de empresas. Cara, não é isso. Registrar as suas despesas, registrar as suas receitas, registrar ali os seus gastos e aquilo que entra de dinheiro, cara, você faz um aplicativo, você faz uma planilha no computador, você pode fazer, a sua esposa pode fazer para você, seu filho pode fazer. Por exemplo, aqui na minha marcenaria a gente tem o fluxo de caixa, que é o registro de todas as entradas e saídas das contas bancárias da marcenaria. Quem faz isso? É ela, ok? Como que você aprende a fazer isso? A gente ensina lá no nosso curso, né? Marcenaria Lucrativa. Tá? Mas quem não está no nosso curso, enfim, quem não está no nosso curso pode fazer isso em casa, numa planilha, pode desenvolver, lógico que é bem mais difícil, desenvolver uma ferramenta e tal, enfim. A gente testou muita coisa que não dava certo, acabou que a gente desenvolveu a ferramenta que hoje faz parte do nosso curso Marcenaria Lucrativa. Mas a gente consegue aqui no nosso caso, ela consegue, né, registrar para mim tudo que entra, tudo que sai da conta bancária da marcenaria. Então eu consigo saber quanto de gasolina eu gastei mês passado, hoje eu consigo saber isso. Quanto eu paguei de comissão para alguém, quanto eu gastei de folha salarial, quanto eu gastei de lanche na rua, de manutenção de carro, quanto eu tenho para entrar mês que vem nos próximos meses de faturamento já. Eu consigo fazer isso. Então, quando você começa a ter esse nível de gestão, você começa realmente a agir como empresário, né? E não somente como empreendedor, mas também como empresário, tá? E aí, aproveitando o gancho aqui, a gente até vai dar agora de 11 a 17 de agosto, vai ser a semana do caos ao lucro na marcenaria. O Planejados Rony estava perguntando aqui, ó. Tá bom? Vai ser semana do caos ao lucro na marcenaria, tá? A gente vai dar algumas aulas online, gratuitas. Quem quiser assistir as aulas, são um pouco mais longas, né? Eu não consigo falar aqui na live rapidinho e tal, né? Porque a gente vai falar sobre os muitos erros, né? Que muitos donos de marcenarias cometem e que impedem eles de ter lucro na marcenaria. Erros como, por exemplo, não ter um prolabore, sabe? Você sabe o problema que isso causa? Inúmeros problemas, que a gente já falou até alguns aqui, mas tem muitos outros. Então, quem quiser assistir essas aulas que são gratuitas, tem que ir lá no nosso perfil, clica na bio tem um link, você clica lá e se inscreve. Por que você tem que se inscrever? Para eu ter lá o seu número de WhatsApp, o seu e-mail, para eu te mandar o link da aula, porque não vai ser uma live aberta, vai ser uma live só para quem se inscrever. E para você assistir, você tem que receber o link. E para você receber o link, você tem que clicar no link lá e se inscrever. Que aí no teu celular, no WhatsApp, eu vou te mandar o link lá. Ó, a aula foi lançada, tá aí, você pode assistir já, tá bom? Então quem quiser assistir, vai ser de 11 a 17, vai no nosso perfil, na bio, clica no link, se inscreve para você poder receber o link da aula, tá bom? E uma coisa que você falou, questão de tempo, que a gente escuta isso demais. Ah, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Você tá doido? Eu trabalho o dia inteiro. A gente sabe, igual ele falou, a gente sabe como é pesado essa área de serviço. Mas pensa comigo, você tem tempo para trabalhar 30 dias, né, um mês inteiro, e não ver seu dinheiro. Para isso você tem tempo, mas para parar 10 minutos por dia para fazer o acompanhamento financeiro, você não arranja tempo para isso. Então é questão de prioridades na vida. Tem hora que a gente tem que fazer, muitas vezes, não o que a gente quer, o que a gente gosta, mas que a gente precisa mesmo. A gente precisa parar e olhar. É uma necessidade. Você é dono da marcenaria, não tem ninguém que vai fazer isso para você. Porque você pode contratar alguém para montar seu móvel, você pode contratar alguém, né, para fazer o acabamento, né, você pode terceirizar o corte, mas olhar os números, ver onde está indo o dinheiro, quanto você está faturando, quanto você está lucrando, não tem ninguém para fazer isso para você não, meu querido. É você que é o dono. Ou você faz, ou isso vai ficar sem fazer. É uma coisa que você precisa fazer. Não tem como você delegar para ninguém. Então a gente tem que fazer às vezes o que a gente não quer. E colocar prioridade nas coisas da gente, né? Deixa eu olhar o chat aqui, ver se tem perguntas aqui. Nosso colega o Magno Santos, boa noite, seja bem-vindo. Marcenaria Atafona, verdade, até pensei em fechar a marcenaria hoje. Assiste as 3 aulas. Fecha não, meu amigo. Se inscreve no link aí que tá no nosso perfil, assiste as aulas para você poder olhar onde que você está errando na parte financeira e corrigir, tá bom? Porque marcenaria é um negócio muito bacana, muito prazeroso de se trabalhar, dá lucro, dá uma boa remuneração, tá bom? A gente só tem que acertar a mão ali, descobrir onde que está errando para corrigir e dar um salto aí no seu negócio, tá bom? Nosso colega Móveis e Cozinha, boa noite. O que vocês estão achando do tarifaço aí? Deve ser do Trump aí, né? Tarifa nunca é bom, né? Imposto nunca é bom. É sempre a gente que paga a conta, né?
Tarifa sempre nunca é bem-vinda, cara. O que acontece? Acho ruim para a imagem do país, e tem muita política envolvida no meio disso, tem muitos interesses envolvidos no meio disso que a gente desconhece muitas vezes, né? E a gente sabe que tudo aquilo que torna, né, a nossa economia ruim ou torna o nosso custo de vida mais alto, impacta na população e, consequentemente, impacta na gente também, né? Então, Lógico. o bom é que isso seja resolvido o mais breve possível Agora, e a gente fique mais tranquilo, é né? importante a gente frisar aqui também que essa questão de impostos, inclusive houve até um recente aumento aí, não sei se vocês notaram aí na cidade de vocês, mas aqui a gente notou um recente aumento aí de vários produtos. Custos de material, né? Custos de MDF, material. né, aumentou hoje, inclusive, em alguns Isso é locais. interessante, né, o Móveis Cozinha comentar isso, porque tarifas, impostos, quando aumenta, gente, não é você que vai ter que cobrir isso. Você tem que repassar isso. Tá? Você tem que repassar isso para o seu cliente. Quem vai ter que pagar é o cliente. Isso é para tudo. Quem paga imposto no final das contas é o consumidor final. É quem está consumindo lá no último da cadeia. É porque ele que vai pagar o imposto, né? Porque quem produz, no caso aqui a marcenaria, isso é em qualquer indústria, qualquer área. Quem produz não paga o imposto, ele repassa o imposto. Porque senão, se você não repassar, você está tirando o seu lucro. Você está tirando o seu lucro. Ah, mas está muito caro, ficou muito caro. Sim, o material encareceu, o custo final vai encarecer, não tem outra forma. Se você não repassar, você está tirando do seu salário, do seu lucro, o lucro da marcenaria. Então, não tem outra forma. Qualquer tarifaça aí, qualquer imposto, coloque isso na cabeça. Quem paga é o cliente final. Ah, mas fica muito caro. E sim, mas é o cliente final que vai pagar, senão você vai trabalhar de graça, porque é você que está pagando o imposto que você devia estar repassando. E o imposto está saindo de onde? Do seu lucro. Ó, o nosso colega PH Marcenaria falou aqui, ó, no meu caso não sei se acontece, né? Tem mês que fecha o mês positivo e outro negativo, sem gastos desnecessários. Bom, no seu caso, como você colocou aqui sem gasto desnecessário, provavelmente você deve ter um acompanhamento melhor das suas contas. Então, você tem que olhar o time ali da forma de pagamento que você está negociando, tá bom? Não só a forma de pagamento que você está negociando, mas também na hora da venda, olhar como que está a quantidade de negócios vendidos para aquele mês. Então, por exemplo, se você conseguir acompanhar, se você hoje consegue enxergar quanto que vai entrar nos próximos meses, e você conhece suas despesas, você sabe se vai ter que vender mais no mês que vem ou não. Então, por exemplo, eu tenho aqui diversos pagamentos que eu sei que vai entrar em agosto, que vai entrar em setembro, na verdade, né? A gente já está em agosto. Então eu sei. Em agosto também. Então toda empresa tem uma coisa chamada ponto médio. Quanto que eu tenho que vender, ponto equilíbrio, né? Quanto que eu tenho que vender para ficar no 0 a 0, para não ter prejuízo? Ó, eu tenho que no mínimo vender 20 mil. Com 20 mil eu consigo pagar meu ajudante, pagar o aluguel, tirar o meu salário, pagar a luz, a parcela da máquina, a parcela do carro e ficar 0 a 0. Então, meu ponto de equilíbrio é 20 mil. Se eu vender mais de 20 mil, eu começo a ter lucro. Eu começo a sobrar dinheiro no caixa. Então, tem que descobrir qual é o seu ponto de equilíbrio. E aí, quando você qual o mínimo que você tem que vender. Quando você descobre isso, você começa a calibrar o quê? A venda. Eu estou 5 mil abaixo do meu ponto de equilíbrio no mês de setembro. Eu tenho que vender mais. Ou entregar mais. Entendeu? Então você tem que acompanhar quanto está entrando todos os meses. Você só consegue isso fazendo o quê? Fluxo de caixa. Acompanhando tudo que está para entrar, tudo que está entrando e tudo que está saindo, tudo que vai sair da sua conta bancária, tá bom? Gente, isso a gente ensina no nosso curso de marcenaria lucrativa. E não tudo difícil, isso está lá no nosso curso. Inclusive, aproveitar para responder aqui, o nosso colega Planejados Rony. Vocês vão indicar ou vender alguma planilha? A gente não vende planilha, tá? A gente tem um curso chamado Marcenaria Lucrativa. Está fazendo outro curso agora que vai estar disponível em breve, chamado Criando Parcerias, né? Parcerias lucrativas. Parcerias lucrativas, que, por exemplo, como é que eu faço uma parceria com uma empresa de pintura? Como é que eu faço parceria com um arquiteto, com um corretor de imóveis, com uma imobiliária? Essa relação, né? Como é que eu desenvolvo essa relação? Eu ligo para ele, marco um café, eu vou na casa dele, chamo para vir aqui. Como é que eu faço? É um assunto um pouco mais longo, não cabe numa live. A gente fez um cursinho, é um preço simbólico, menos do que a cerveja no final de semana que a gente toma. Vai estar disponível aí muito em breve, a gente vai anunciar aqui. Mas enfim, quem entra no nosso curso Marcenaria Lucrativa tem acesso a todas essas planilhas, tá? Para definir Prolabore, para fazer fluxo de caixa, planilha de precificação. É um curso com mais de 70 aulas focado
justamente na parte financeira da marcenaria. Como guiar você para você ter lucro na marcenaria. Porque o que a gente quer que você tenha é lucro, né? No final das contas é isso. E, gente, é tudo muito... A questão é que soa difícil, mas as nossas ferramentas são bem automáticas. Então, é tudo... A própria ferramenta calcula, tá? Você só coloca lá, gastei tanto. Aí a própria ferramenta calcula. Então, no final, você tem todos os dados bem automáticos para você. Exatamente. Então, soa difícil. É difícil se for fazer simples, na mão. Cara, muito na simples. mão vai ser difícil, porque na mão você vai ter que depois se somando, ver, calcular. Não, aqui não. É 10 minutinhos por dia a gente faz e ó, no final já tem todas as informações. Se você está aí passando pelo sufoco financeiro e fala, Lídia, eu queria saber mais essa parte financeira da marcenaria, poxa, eu estou aqui com as contas apertadas, hoje é dia primeiro, eu estou sem dinheiro no caixa e tal, provavelmente você está cometendo algum erro aí. Então, se você quiser saber mais qual é o erro, você pode até descobrir e como corrigir isso. Quando? Semana que vem, na Semana do Caos ao Lucro na Marcenaria, de 11 a 17 de agosto, a gente vai dar diversas aulas online e gratuitas, justamente para você identificar qual é o erro que você está cometendo na gestão financeira da marcenaria que te colocou nesse caos, né? E como sair disso para que você tenha lucro na marcenaria. Então, para você assistir as aulas, você tem que se inscrever no link que está lá no nosso perfil. Vai lá na nossa bio, clica lá Gestão Marcenaria, abre lá a bio, tem um link, se inscreve lá. Por que você tem que se inscrever no link? Para eu ter lá o seu WhatsApp, eu te mandar o link da aula. Não é aberto para todo mundo, tá bom? Não é aberto. Você não vai entrar no Instagram e vai ver aberto, não. Você tem que se inscrever, eu vou te mandar o link da aula. Ó, tá aqui a aula 1, pode assistir aí. Só. Ó, tá aqui a aula 2, pode assistir aí. É assim que funciona, tá legal? E aí você vai assistir lá. Por exemplo, o curso Marcenaria Lucrativa. Lídia, eu quero comprar. Não está disponível. Só abre turma a cada 3 meses, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho disso nas aulas lá. Mas, enfim, se você quiser saber sobre a parte financeira, né, como sair do caos financeiro e ter lucro na marcenaria, faço o convite para você assistir as aulas gratuitas aí semana que vem, de 11 a 17, tá? Eu quero até fazer uma pergunta aí na live, que a nova live de hoje é isso. Você sabe, né, qual que é o seu faturamento, quanto você está lucrando? Tem gente que não sabe nem o faturamento, nem o lucro. Eu quero saber aí, ó. Você sabe qual que é o seu faturamento e seu lucro? Responde aí pra gente. Se eu te perguntar qual que é o seu faturamento, nós fechamos aí o mês de julho, né? Qual foi o seu faturamento no mês de julho? Você sabe me falar? Qual foi o seu lucro no mês de julho? Quem sabe me falar aí? Vamos fazer uma enquete aí. Ou quantos orçamentos você fez no mês de julho, né? Deixa eu só continuar aqui rapidinho no chat. Tem muita gente perguntando aqui. Nosso colega dá boa noite aqui pro Jair também. O Jair falou que tem muita disposição e muita vontade de trabalhar e tem experiência na gestão administrativa. Já é um bom começo, Jair. O meu conhecimento, Jair, não veio de marcenaria. Eu vim do setor privado, 20 anos trabalhando como gerente de empresas. Marcenaria é só um hobby. Quando eu decidi investir nesse negócio e deu super certo, graças a Deus. Tá bom? Então, comece assim o quanto antes, você vai gostar demais. Mas comece do jeito certo. Não somente pensando no móvel, mas pensando também na administração do negócio, tá bom? Isso que é um pouco do nosso diferencial, né? Porque a grande maioria das marcenarias, o cara é igual a história que você contou, né? É filho de marceneiro, ou trabalha numa marcenaria e decide abrir uma marcenaria. E aí esse conhecimento, né, de saber qual que é o seu faturamento, qual que é o seu lucro, né, quanto que eu devo pegar de prolabore, esse tipo de coisa, você não aprende na produção, né? Você não aprende lá na linha, né, de produção, trabalhando para os outros. É um conhecimento que, infelizmente, as nossas escolas também não ensinam, que a gente não tem essa questão do empreendedorismo na escola. Então, muita gente abre a marcenaria sem esse conhecimento, infelizmente. Mas, lógico, graças a Deus tem internet hoje, facilitou muito, né? E esse conhecimento, para quem está a fim de correr atrás e realmente fazer diferente, esse conhecimento está aí para aprender. Mas, realmente, trabalhando para os outros na linha de montagem, esse conhecimento você não vai aprender. Então, se você... Tem muita gente que aí, às vezes acompanha a gente que está simplesmente pensando em abrir uma marcenaria, corre atrás desse tipo de informação. E esse é o diferencial da nossa marcenaria, porque o Lídio, tanto o Lídio quanto eu, né, a gente trabalhou em empresas, eu trabalhei na área comercial, ele foi gerente durante muitos anos, chegou a ter uma equipe de 50 pessoas na Ambev, na afiliada da Globo, então trabalhou muitos anos nesses meios, para depois abrir uma marcenaria. Então, a gente trouxe esse conhecimento para dentro da marcenaria.
Ó, nosso colega Bergson Móveis, qual o melhor método de calcular a mão de obra por custo, Bergson? Precifica de acordo com os custos que você tem, material, mão de obra, custo fixo, lucro, coloca tudo no orçamento lá de forma proporcional. A gente fala disso também na semana do Causa Lucro, aí semana que vem vamos falar disso também. Lourenço Móveis, trabalho sozinho, estou convencendo minha filha que fez o curso de projetista a trabalhar comigo, excelente ideia. Ótimo. Tá bom? Não só para projetista, mas para te ajudar na gestão financeira, acompanhar Também. o fluxo de caixa. Isso. Antônio Macedo, boa noite, beleza? Móveis Aprender Cozinha a comentou precificar. novamente aqui, ó, sobre forma de atendimento, presencial sim, com certeza é melhor do que online, do que mensagem WhatsApp, muito melhor, tá? A conversão é muito maior, concordo. Só da boa noite para Arte Ambientes Planejados aí do Rodrigo, que é aluno nosso. E Rodrigo, eu sei que você sabe o seu faturamento, tá? Arte Ambientes, o Rodrigo sabe, passou Arte aqui. Ambientes sabe. Boa noite, Rodrigo. Seja bem-vindo, tá? Nosso pessoal da AMSB Oficial, Associação dos Marceneiros do Sul da Bahia, inclusive vamos entrar em contato com a associação para a gente marcar uma live aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre marcenaria, tá bom? Justamente com nossos colegas da associação ali da Bahia, tá bom? Aí com a associação da Bahia. Planejados Rony, não consigo falar o certo. Móveis e Cozinha, faturamento 50 mil, parabéns, é um bom faturamento. Espero que esteja tendo um bom lucro também. Espero que tenha, você saiba o seu lucro também. Ariston Andrade, eu trabalho com sobras de chapas, faço móveis pequenos. Sim, é uma saída para otimizar, né? Utilizar o que sobra ali, também trazer mais faturamento para dentro da marcenaria. Móveis e Cozinha está com excelente lucro. Ó, maravilha esse lucro aí, Móveis e Cozinha. Nosso colega, fala seu nome para mim aqui, toda hora você passa aqui. Vai ser lucro líquido realmente, que sobra ser, ou deve ser quase 50%, mais 50%, né? Exatamente. Isso aí já não é lucro líquido, né? É o que a gente ensina a calcular o lucro, vamos dizer assim, aquele lucro real mesmo, que vai para o bolso. É uma das coisas que a gente ensina a calcular, né? Porque dentro desse valor, né, você tem muitos custos que você tem que tirar ali ainda, né? Vamos dizer assim, praticamente, não sei se eu estou enganada aí, Móveis Cozinha, você tirou o custo do material, né? Aí você está calculando esse lucro, né, essa margem aí, tirando saber, o né? custo do material. Aqui. Mas qual que é o lucro real? Depois você pagou aluguel, pagou funcionário, pagou tudo, insumo, material. O que caiu no seu bolso, né? Não no seu bolso, mas no bolso da marcenaria, que o lucro é da marcenaria, não é seu não, né? O que vai para o seu bolso real é o Prolabore, vamos lembrar disso. O que é real lucro da marcenaria, que vai virar capital de giro ali para você fazer investimento na marcenaria. Isso que é importante você saber, tá? É o dinheiro real que vai sobrar ali para você reinvestir na sua marcenaria. Bom, voltando para a live aqui, né? Nosso tema da live hoje é saber quanto você fatura e quanto lucra na marcenaria. Esse é o tema da live. Só voltando aqui rapidinho para o nosso tema. O que acontece? Só ver se tem dinheiro na conta e achar que tá tudo certo, gente, nem sempre é a saída, tá bom? Se você só olha... Não é mesmo. Se você, eu tenho dinheiro na conta, tá tudo bem. Na verdade, não é. Você precisa separar realmente o que é seu e o que é da marcenaria. Existem, né, duas entidades ali separadas. A primeira coisa quando você olha para a conta e está tudo junto, já está errado. Por quê? Porque você precisa ter ali dinheiro seu numa conta, dinheiro da marcenaria em outra conta. Você precisa ter contas bancárias separadas. É uma coisa muito básica, tá? Desculpa aí, mas é básico para quem abre uma empresa. Não importa se você trabalha, mas Lídio aqui sou eu sozinho. Cara, tá bom, então abre o extrato da sua conta do mês e me fala ali quanto você gastou de compra de material. Impossível você saber. Por quê? Porque você passa na padaria, você comprou supermercado, padaria, hortifruti, comprou MDF, pagou parafuso, aí comprou ali um chinelo para o seu filho, uma bola de futebol, consertou a moto, o carro, não tem como saber. Então, uma das coisas básicas cara, despesa da marcenaria, despesa pessoal é pessoal. Lídio, como é que eu faço com o meu Prolabore? Cara, a gente... Você tira da conta da marcenaria, põe na conta pessoal. É igual funcionário. Tá vendo como tem coisas pequenas que fazem muita diferença? É justamente sobre isso que a gente fala agora na semana do dia 11 a 17, na semana do caos ao lucro na marcenaria. Cara, não perca, é muita coisa bacana. Uma coisa básica como essa
tem muita gente que nunca fez, nunca abriu uma conta bancária só para marcenaria, trabalha tudo no CPF. Aí não sabe realmente quanto está lucrando ou quanto fatura, porque está tudo misturado. Ou entendeu? então acabou o dinheiro lá na conta dele, ele vai lá na conta da marcenaria e começa a gastar na conta da marcenaria. Né? Ou seja, não tem controle nenhum, controle zero. Pois é. Existe realmente muita coisa básica que pode ser feita que vai te ajudar a controlar melhor as finanças da marcenaria e te ajudar também a achar um caminho para você sair do caos financeiro e ter lucro, tá bom? Só voltar para o chat rapidinho aqui, só para a gente encerrar, a gente está perto de encerrar, tá? Nosso colega tô tentando descobrir qual é o nome aqui. Belacos e Marcenaria, enfim. O maior desafio da marcenaria é a gestão das pessoas e do tempo. E recomendo ler O Mito do Empreendedor, livro bom demais. Deve ser mineiro, hein? É nóis. Livro bom demais. É nóis. Então, concordo com você em relação à gestão do tempo das pessoas. Realmente é um dos grandes desafios. Não diria que é o maior, mas é um dos grandes desafios em relação às pessoas, à gestão das pessoas e do tempo. Principalmente a gestão do tempo, né? Porque a gente acaba, se você não houver um bom planejamento, acaba comprometendo realmente as suas horas úteis de trabalho, né? Então, e isso é falta de organização, né? Isso nada mais é do que organização. Nosso colega da marcenaria... pode falar. Não, e eu queria falar outra coisa também, né? Uma coisa que a gente fala muito, né? Gestão de tempo é importante, mas tem duas áreas da marcenaria que é muito importante, né? A questão financeira e a questão comercial, tá? São primordiais para a sua marcenaria. Você tem que parar e pensar e raciocinar e planejar, tá? A sua área financeira, né, vamos dizer assim, essa questão financeira. E isso, gente, independe do seu tamanho, tá? Você pode trabalhar sozinho, você precisa disso. Você precisa parar e olhar essas questões todas que a gente está falando hoje, qual é o faturamento, qual é o lucro, como é que eu precifico de acordo realmente com meus custos, qual que é o meu prolabore. A área comercial, mesma coisa, não importa se você trabalha sozinho ou tem 10 funcionários, quanto que eu estou faturando, quanto que eu preciso vender esse mês, quanto que eu preciso vender no próximo mês, quanto que eu já vendi, né? Isso vamos trabalhar as parcerias, né? Vamos trabalhar outros canais de vendas, tudo isso são áreas que você tem que realmente, independente do seu tamanho. É lógico que maior o seu tamanho, né, maior vai ser a proporção disso, né? Essa é a questão. E o que a gente fala aqui é para é a teoria básica de qualquer empresa. Logicamente, menor a empresa for, que a gente até brinca, né, aquele marceneiro que trabalha sozinho, né, como é que a gente fala? Guerreiro de um... Como é que é? Exército de um homem só. Exército de um homem só. Até você ter um exército de um homem só, trabalha sozinho, você tem que ter isso. Não tem como. É lógico que devido à profissão, isso vai ser de forma bem mais simples, bem mais simplificada, que é o que a gente ensina. Fazer essa gestão de forma simplificada para atender a necessidade diária daquela pessoa. Agora, uma empresa maior, isso fica bem mais complexo, lógico. Aí já a complexidade é muito maior. Mas a teoria é a mesma. Tá? A teoria é a mesma. Então, gestão comercial, né, a parte comercial, a parte financeira e essa questão de tempo também, né, essa organização do seu tempo. Últimos comentários aqui que eu estou lendo aqui, nosso colega da marcenaria Licole, meu maior desafio é fechar o serviço, tá bom? Te diria o seguinte, quando você tem um desafio de fechar o serviço, né, tem que descobrir o que está impedindo você de fechar. É o preço? É o atendimento? Né, não passar confiança, tem que descobrir qual é o problema. Pelo menos você está conseguindo fazer o orçamento. Então você faz o orçamento, ou seja, você está captando. A indicação ou a captação está funcionando. Se você não consegue fechar, o problema é na conversão da venda. Aí você tem que olhar. Por que o cliente não está fechando? É por preço? É porque talvez o meu atendimento não foi o ideal? Ou às vezes estou trabalhando o nicho errado, né? Às vezes o cliente não tem o perfil da sua marcenaria. Então, por exemplo, a marcenaria que geralmente tem um custo mais alto, cobra mais caro. Todos os clientes pequenininhos que forem lá, provavelmente não vai fechar. Por quê? Porque não é o público dela. Ela está direcionada para um público que tem um poder aquisitivo maior, ok? Uma marcenaria com custo muito alto. Vai cobrar muito caro. Não muito caro, mas vai cobrar de acordo com o custo dela. Dependendo do cliente, o cliente topa pagar ou não. Tem que entender onde está o problema, tá bom? Mas pelo menos a captação está trazendo aí clientes para você.
E aí, só para finalizando aqui, um dos problemas... Ah, tá. O nosso colega Antônio aqui falou um negócio, e aí o Thiago até concordou, né? Um dos problemas que ele tem é que ele faz o orçamento e o cliente acha que vai ficar mais barato que na loja. Jamais, o problema é o cliente, tá? Um móvel feito sob medida, planejado para encaixar certinho debaixo da bancada da pia daquela cliente, nunca poderá ser mais barato que um armário que é feito em série, que é feito, né, de forma escalonada. É algo sob medida, planejado para... Ela pode botar ali a profundidade que ela quiser na gaveta dela, a largura que ela quiser na gaveta dela. Então, jamais isso vai ser mais em conta. Falta aí um pouquinho de noção do cliente, né, na verdade. Às vezes até noção, porque a pessoa que tem uma noção básica, ela sabe que o móvel planejado é mais caro, né? Não tem como, né? Mas tem gente que realmente, né, às vezes fica... Tem muito cliente que chega até a gente que, na verdade, ele não é nosso cliente. A gente tem que ter muito essa visão também. Nem todo mundo que chega até a gente é nosso cliente. Às vezes é só um curioso, alguém que, tipo assim, quer algo, mas não tem condição, né? Não tem um perfil. Bom, então, tem que focar bem em qual é o seu cliente e gastar energia realmente com o seu cliente. Senão você vai ficar batendo cabeça com esse tipo de gente, tá? Voltando para a live aqui, só para a gente encerrar, gente, passo inicial. Vamos lá. Como é que eu começo a, pelo menos, identificar todas as minhas despesas e receitas? Anota tudo. Cara, anota tudo. Não no papel, tá? Arranje o computador e faça o negócio de forma organizada. Anote tudo que entrou, né, essa semana, tudo que você pagou essa semana. Vamos lá. Próxima semana, por exemplo, começa anotando tudo que você paga, tudo que você está pagando e tudo que entrou na sua conta bancária. No final da semana você vai ver quanto sobrou. Você vai assustar. Quanto está sobrando, tá bom? Isso já é o começo para você começar, né? Já é o começo de uma pequena gestão financeira na marcenaria para que você consiga ter controle do seu caixa, consiga saber realmente se está sobrando alguma coisa ou não. Então, se você não faz nada, começa pelo menos na próxima semana, agora no mês de agosto, a anotar tudo que você está pagando e tudo que você está recebendo, tá bom? E no final, você checa lá se sobrou realmente alguma coisa ou não. Já vai ser um passo bacana para você abrir seus olhos para coisas que você às vezes acha que é despesa pequena e na verdade é muito alta, ou às vezes despesa que você acha que é grande e na verdade é pequena, tá bom? Exatamente. Você é um bom desafio aí para você que não faz acompanhamento de nada, que não sabe seu lucro, não sabe seu faturamento, não sabe nada. Só uma semana, durante uma semana, faz esse controle só para você ter uma noção. Você vai assustar. Eu te garanto que você vai assustar, porque você não imagina, principalmente, o tanto que você gasta. Exatamente. Eu acho que as receitas é mais fácil de controlar que as receitas da marcenaria, né? Você não recebe toda hora, não é igual uma lojinha de esquina que toda hora entra cliente, paga e vai embora. Não, né? São poucos recebimentos, mas recebimentos grandes. Então é mais fácil de você controlar. Mas tem muita gente que não tem noção dos seus custos. Muita gente que não tem noção dos seus custos. Aí acha que está lucrando e não está. O dinheiro está todo indo ali no custo. Então vamos fazer esse desafio aqui, ó, essa semana. Faz a anotação de tudo que entra e tudo que sai. Só para você ter ali, no final da semana, você pega e olha e você pensa, gente, eu não imaginava que eu gastei esse tanto. Agora, isso é anotação de uma semana, imagina do mês. Imagina de 6 meses, de um ano. Você assusta. E aí faz a anotação e se inscreve, tá? Já aproveita e já se inscreve. Exatamente, isso que eu ia falar. Para as aulas gratuitas da Semana do Caos ao lucro na marcenaria, o link está na nossa bio. Isso que eu ia reforçar com vocês, gente. Bom, espero que vocês tenham gostado, foi a live de hoje, né? A live de como descobrir realmente quanto que está faltando na conta bancária, né? Qual é o meu faturamento e qual é o meu lucro realmente. Se você não sabe, cara, o mês de julho acabou. Se você não sabe quanto lucrou esse mês, qual foi a sua taxa de conversão, quanto você comprou de material esse mês, qual foi seu lucro realmente, ou não sabe por que a sua conta está zerada, você deveria assistir as nossas aulas semana que vem, de 11 a 17 de agosto, tá bom? As aulas são gratuitas, para você assistir é só na nossa bio lá, clicar no link, se inscrever para eu poder te mandar o link da aula. Você está convidado a assistir, é de graça, tá bom? É semana que vem, basta você ir lá no nosso perfil e clicar lá. Se você não consegue responder para mim qual é o seu faturamento esse mês, qual foi o seu lucro, quanto você gastou de material, quanto você faturou, ou quanto você vai receber esse mês de faturamento, quanto você já tem vendido. Se você não tem resposta para isso, ou qual foi a sua taxa de conversão, se você não consegue identificar isso, você precisa realmente
assistir as nossas aulas semana que vem, tá bom? Então eu tá te convido. Perdido, e pior que tem gente que está perdido e nem sabe. É verdade. Tem gente que está perdido e nem sabe. Essa é a realidade. Eu te convido a assistir as aulas semana que vem, tá? Você vai assistir no celular mesmo, no celular, no computador, no tablet, onde você quiser. Mas para você receber o link da aula que é de graça, é só você clicar no nosso perfil e se inscrever, tá joia? Obrigado pela companhia, todo mundo comentou, a galera aqui, Antônio, Jair, Móveis e Cozinha, Estúdio 7, chegou agora, boa noite, está acabando. Jair Oliveira, muito boas explicações Lourenço de vocês, Móveis, obrigada. Tiago, Arte Ambiente, nosso colega Rodrigo, Planejados Rony, a nossa Associação de Marceneiros do Sul da Bahia que nos acompanhou aqui, muito obrigado pela presença. Nós estamos devendo uma conversa com vocês. Ariston Andrade, a galera toda que comentou aqui, obrigado, Bergson, o Lourenço, Jair, que mais? PH Marcenaria, Magno Santi também participou, Marcenaria Almeida, Marcenaria Atafona, tá? Boa noite, espero que você retome o negócio aí, não pense em fechar, não. existe não, continua no ramo. Assiste a aula primeiro, depois você pensa nisso. Assiste as aulas, você vê onde está errando, tá joia? Valeu, gente, obrigado, bom descanso a todos aí, sei que a maior parte da galera toda aqui, inclusive eu, vamos trabalhar amanhã, porque a gente tem projeto para concluir, tá bom? Obrigado pela companhia, boa noite aí, vamos descansar que amanhã tem mais.